qualquer igreja ou grupo de igrejas onde prevaleça a falta de cooperação de esforços, e teremos a evidência da desintegração, que limita o serviço que essas igrejas poderiam prestar. Por meio do esforço organizado e da cooperação, as igrejas do mundo poderiam ter influência bastante para tornar a guerra uma impossibilidade. Por meio do mesmo princípio do esforço cooperativo, as igrejas e os líderes, no comércio e na indústria, poderiam eliminar muitos males e corrigir muitos abusos. Não é do trabalho das igrejas que me queixo, lastimo o trabalho que poderiam ter feito e não fizeram, por meio da liderança baseada no princípio de coordenação e de esforço cooperativo, princípio este que poderia ter levado a nossa civilização 1000 anos além do ponto em que se encontra hoje. De fato, o principal objetivo desse curso de leitura sobre a Lei do Triunfo é estimular o pensamento deliberado, principalmente essa espécie de pensamento que é livre de preconceitos e que busca verdade, onde, como e quando quer que ela possa ser encontrada. Os princípios sobre os quais é baseado o discurso do Major Bar se aplicam à liderança, no comércio, indústria e finanças, com a mesma eficiência de que deram prova nos assuntos militares. O Major Bar disse o seguinte: dentro de algum tempo, cada um de vós dirigirá a vida de um certo número de homens. Terá sob a sua responsabilidade cidadãos leais, porém sem treinamento, os quais esperarão de vós instrução e comando. A vossa palavra será a lei para eles. Todas as vossas observações serão lembradas, e as vossas maneiras imitadas, desde a roupa até a maneira de comandar. Quando vos reunirdes à vossa unidade, encontrareis um corpo de homens de boa vontade que não exigirão de vós senão qualidades que lhes inspirem respeito, lealdade e obediência. 98. Estão inteiramente prontos e ansiosos para seguir-vos, enquanto puderdes convencê-los de que possuís essas qualidades. Quando se convencerem de que as não possuís, podeis estar certos de que a vossa atividade chegou a um fim. No que se refere à sociedade, o mundo pode ser dividido em líderes e sequazes. Todas as profissões, bem como o mundo financeiro, têm os seus líderes. Em todas essas lideranças, é difícil, se não impossível, separar do elemento de puro desinteresse o elemento egoísta de ganhos ou vantagens pessoais, e se não se fizer essa separação, qualquer espécie de liderança perde o seu valor. É apenas no serviço militar, onde os homens consentem livremente em sacrificar a vida por uma fé, onde os homens consentem sofrer e morrer para corrigir ou evitar um mal, que podemos compreender o sentido de liderança, na sua acepção mais elevada e desinteressada. Assim, quando falo em liderança, quero dizer liderança militar. Dentro de poucos dias, muitos de vós serão comissionados como oficiais. Mas essas comissões não vos farão líderes. Passareis a ser simplesmente oficiais, mas ficarei em condições de vos tomardes líderes, se possuirdes os atributos necessários para isso. Mas precisareis comportar-vos bem, não somente em relação aos vossos superiores como também aos que estão abaixo de vós. Os soldados devem seguir e seguirão, nas batalhas, os simples oficiais, mas a força que os impele não é o entusiasmo e sim a disciplina. Esses soldados obedecerão à risca às ordens do oficial em comando, porém nada sabem sobre dedicação ao comandante, ou sobre o espírito de sacrifício e de entusiasmo que zomba do perigo e da segurança pessoal. Caminham porque são impelidos pela razão e pelo treinamento que receberam. Os grandes feitos militares não são conseguidos por soldados passivos e indiferentes. Eles não vão muito longe, e param, logo que encontram uma oportunidade.
A liderança não somente exige, como também recebe obediência, lealdade voluntária, sem hesitação ou desfalecimento. Vós vos perguntareis, mas em que consiste então a liderança? Que devo fazer para tornar-me um líder? Quais são os atributos da liderança, e como cultivá-los? A liderança é um composto de várias qualidades. As qualidades mais importantes que compõem a liderança são a confiança em si mesmo, a ascendência moral, o espírito de sacrifício, o sentimento de paternidade, o sentimento de justiça, a iniciativa, a decisão, a dignidade e a coragem. A confiança em si mesmo resulta, primeiro, do conhecimento exato, em seguida, da capacidade para ministrar aos outros esses conhecimentos, finalmente, do sentimento de superioridade sobre os outros, que se segue, naturalmente. Tudo isso dá firmeza a um oficial. Para conduzir, é preciso saber. Podeis algumas vezes enganar os vossos soldados, mas não podereis fazer isso sempre. Os soldados não têm confiança num oficial que não conheça inteiramente a sua profissão. Ele precisa, pois, conhecê-la a fundo. 99. Assim, se dá mostras de não conhecer o seu ofício, torna-se uma pessoa vulgar para o soldado, que diz consigo mesmo: ora, ele sabe tanto quanto eu, e por conseguinte, passa por cima das ordens recebidas. Nada há que substitua o conhecimento exato. Deveis, pois, adquirir tanto conhecimento quanto possível, a fim de que estejais sempre prontos para responder às perguntas dos vossos soldados e até mesmo dos vossos colegas oficiais. Um oficial precisa não somente saber, como também expressar o que sabe numa linguagem interessante e segura. Deve aprender a permanecer firme e falar desembaraçadamente. Contaram-me que nos campos de treinamento da Inglaterra, os oficiais estudantes têm o dever de fazer palestras de 10 minutos sobre qualquer assunto que escolham. É essa uma excelente prática. Para falar claramente, é preciso pensar com clareza, e o pensamento claro e lógico expressa-se em ordens definidas, positivas. A confiança em si mesmo é o resultado dos conhecimentos mais vastos do oficial, e a ascendência moral sobre o soldado é baseada na crença de que é ele o homem que serve. Para conquistar e manter essa ascendência, deveis ter autocontrole, vitalidade física, resistência e força moral. Deveis ter tanto autodomínio que, mesmo que numa batalha estejais apavorados, jamais mostrareis o menor indício de medo. Porque, basta um movimento apressado, um tremor das mãos, uma mudança de expressão ou uma ordem apressada, logo retirada, para indicar a vossa condição mental, e isso refletirá em alto grau sobre os vossos homens. Numa guarnição ou campo, surgirão muitas ocasiões para pôr à prova a vossa têmpera e destruir a brandura da vossa disposição. Neste caso, deveis afastar-vos porque, sob o domínio da cólera, os homens às vezes fazem coisas de que invariavelmente se arrependem depois. Um oficial nunca deve desculpar-se perante os seus homens. Também, um oficial nunca se deve tornar culpado de atos pelos quais o seu senso de justiça lhe diga que deve pedir desculpas. Outro elemento para a conquista da ascendência moral é uma vitalidade e resistência física suficientes para suportar as provações às quais vós e os vossos homens estáis sujeitos, e um espírito indomável, que não somente vos torne aptos para aceitá-las com alegria, como também para não lhes dar grande importância. Subestimando as dificuldades, fazendo pouco caso das provações, ajudareis a vossa vitalidade a construir, dentro da vossa organização, um espírito cujo valor, nos tempos de provações, será inestimável. Sim. A força moral é o terceiro elemento para conquistar a ascendência moral.
Para exercer a força moral, precisa Reis ter uma vida limpa, é preciso ter uma mentalidade bastante forte para ver o que está direito, e querer o que está direito. Sede um exemplo para os vossos orneus. Um oficial pode ser uma força benéfica ou uma força malévola. Não façais prédicas aos vossos homens, o que seria pior do que inútil. Vivei vós mesmos o gênero de vida que desejais vê-los levar e ficareis surpreendidos do grande número que seguirá o vosso exemplo. Um comandante leviano, blasfemo e vulgar, descuidado da sua aparência pessoal refletirá, no seu regimento, esses mesmos defeitos. Lembrai-vos do que vos digo, o vosso regimento será um reflexo de vós mesmos. O espírito de sacrifício é essencial para a liderança. Tereis de sacrificar-vos todo o tempo. Tereis de dar muito de vós, fisicamente, durante longas horas, o mais árduo trabalho e a maior responsabilidade são a partilha do comandante. É ele o primeiro a levantar-se pela manhã e o último a ir para a cama, à noite. Trabalha enquanto os outros dormem. Tereis de mostrar simpatia e compreensão pelas dificuldades dos homens sob as vossas ordens. Um deles teve a infelicidade de perder a mãe, outro perdeu tudo o que tinha, numa falência de banco. Talvez precisem de auxílio, porém mais do que tudo, desejam simpatia. Não cometais o erro de afastar esses homens, dizendo que tendes também as vossas dificuldades, porque, de cada vez que fizerdes, arrancareis uma pedra do alicerce da vossa casa. Os vossos soldados são os alicerces e o vosso edifício de liderança se desmoronará ante os vossos olhos, se não repousar seguramente sobre alicerces. Finalmente, dareis aos vossos homens os vossos parcos recursos financeiros. Gastareis frequentemente do vosso bolso para conservar a saúde e o bem-estar dos vossos homens e assisti-los nas suas dificuldades. Geralmente, o vosso dinheiro será restituído, mas, frequentemente, havereis de perdê-lo. Mesmo assim, porém, vale a pena perdê-lo. Quando digo que o sentimento paternal é essencial para a liderança, emprego o termo no melhor sentido. Não me refiro agora a essa forma de sentimento paterno que tira aos homens a iniciativa, a autoconfiança, e o autorrespeito. Refiro-me ao paternalismo que se manifesta num cuidado atento pelo conforto e bem-estar dos que estão a vosso cargo. Os soldados se parecem com as crianças. Deveis prover a que tenham abrigo, alimento, roupas, e da melhor maneira que puderdes. Deveis prover a que tenham alimento e cama, antes mesmo de pensardes nas vossas próprias necessidades. Deveis ser muito mais solícitos pelo seu conforto do que pelo vosso. Deveis cuidar da sua saúde, conservar a sua força, não exigindo deles fadigas desnecessárias ou trabalho inútil. 101. Fazendo isso, estáis insuflando vida no que, de outra maneira, seria uma simples máquina. Estáis criando, na vossa organização, uma alma que vos responderá como se fosse um único homem. E isso é espírito. E quando a vossa organização tiver tal espírito, poderei despertar uma manhã e descobrir o reverso da medalha. Por sua vez, os vossos soldados passarão a cuidar de vós, sem que seja necessária a menor sugestão da vossa parte. Vereis que a vossa tenda é erguida sem demora, que a melhor cama é trazida para ela, que de qualquer fonte misteriosa apareceram 2 ovos para vossa ceia, quando ninguém mais os tem, que os vossos cavalos são tratados com um cuidado especial, que tereis adivinhados os vossos desejos, que cada homem está no seu posto. E, finalmente, vencestes.
o oficial não pode tratar a todos os homens da mesma maneira. Um castigo que um soldado receberia com um simples encolher de ombros é uma angústia mortal para outro. Um comandante de companhia, que por uma determinada ofensa tem um castigo padrão que se aplica a todos, ou é muito indolente ou muito estúpido para estudar a personalidade dos seus homens. Neste caso, a sua justiça é certamente cega. Estudai os vossos homens com o mesmo cuidado com que um cirurgião estuda um caso difícil. E quando estiverdes certos do diagnóstico, então aplicai o remédio. E lembrai-vos de que aplicais o remédio para efetuar uma cura, e não apenas para fazer sofrer. Será talvez necessário cortar profundamente, mas quando estiverdes seguros quanto ao diagnóstico, não vos afasteis do vosso propósito, por qualquer simpatia mal entendida pelo paciente. Lado a lado com a justiça no castigo, deve andar também a justiça no elogio. Assim, quando um dos vossos homens tiver realizado um trabalho digno de crédito, o oficial deve providenciar para que ele receba justa recompensa. Nunca deve tentar arrebatar-lhe o feito e ganhar os elogios para si. Poderá fazer isso, mas neste caso, já não terá a lealdade e o respeito dos seus homens. Cedo ou tarde, os seus irmãos de armas, os oficiais, virão a saber do fato e o evitarão como a um leproso. Na guerra há glória bastante para todos. Dai aos vossos homens o que eles merecerem. Aquele que toma sempre tincada, não é um líder, e sim parasita. Há ainda outra espécie de justiça, a que impede um oficial de abusar dos privilégios do seu posto. Quando exigirdes respeito dos vossos soldados, deveis ter consciência de que os tratais com igual respeito. Construí a coragem e o respeito próprio dos vossos homens. Nunca tenteis rebaixá-los. Um oficial que se mostra insolente e insulta os seus soldados comporta-se como um covarde. Amarra um homem a uma árvore com as cordas da disciplina e bate-lhe no rosto, pois sabe que ele não pode reagir. A consideração, a cortesia e o respeito mostrados pelos oficiais em relação aos soldados não é de modo algum incompatível com a disciplina. Fazem parte da disciplina. Sem iniciativa e decisão, nenhum homem deve esperar ser um condutor de homens. Nas manobras, vereis frequentemente, quando surge uma emergência, certos homens darem calmamente ordens apressadas que mais tarde, a uma análise, se mostram. 102. Não ser exatamente o que se deveria ter feito, andam muito perto disso. Vereis que outros, numa emergência, ficam desorientados, o seu cérebro recusa trabalhar, dão uma ordem apressada, retiram-na, dão logo outra, que retiram também, em suma, mostram todos os indícios de desorientação. Olhando para um homem, podeis dizer, esse homem é um gênio. Não teve tempo para pensar nisto. Hei de por intuição, nada disso. O gênio é apenas a capacidade de se aplicar sem esmorecimento num trabalho. O homem que está pronto é o homem que se preparou. Estudou de antemão as possíveis situações que podem surgir. Fez planos aproximados para fazer face a tais situações. E quando aparece uma emergência, está pronto para ir ao encontro dela. Deve ter apreensão mental suficiente para apreciar o problema que enfrenta e poder de rápido raciocínio para determinar quais as mudanças necessárias para o plano já formulado. Deve ter também decisão para ordenar sua execução, e manter essas ordens. Qualquer ordem razoável, numa emergência, é melhor do que nenhuma ordem. A emergência surgiu.
é preciso enfrentá-la. É melhor fazer alguma coisa, mesmo que seja errada, do que procurar em torno, procurando a solução acertada e acabar por nada fazer. E uma vez tomada a decisão, apegar-se a ela. Não vacilar. Os homens não têm confiança no oficial que não sabe como decidir. Uma vez ou outra, podereis ser chamados a enfrentar uma situação que nenhuma criatura humana podia prever. O treinamento mental que tiverdes adquirido vos tornará aptos para agir com prontidão e calma. Deveis agir frequentemente sem esperar ordem das autoridades mais elevadas. O tempo não permitirá às vezes esperar por elas, é que sobrevém a importância que há em estudar o trabalho dos oficiais vossos superiores. Se tendes compreensão da situação e podeis formar uma ideia do plano geral dos vossos superiores, essa capacidade junto com o treinamento anterior, em casos de emergência vos tornará aptos para dar as ordens necessárias, sem demora. Abre aspas, o elemento de dignidade pessoal é importante na liderança militar. Sede amigos dos vossos homens, mas não vos tomeis íntimos com eles. Vossos homens devem respeitar-vos e não temer-vos. Se os homens pretenderem ter muita familiaridade convosco, a culpa é vossa e não deles. São as vossas ações que os encorajam a isso. E, acima de tudo, não vos rebaixeis pedindo a sua amizade ou os seus favores. Eles vos desprezarão, se assim fizerdes se sois dignos da sua lealdade, respeito e devoção, de certo tereis tudo isso, sem precisar pedir. E se não sois, nada vos conquistará isso. É extremamente difícil para um oficial mostrar dignidade quando está com um uniforme sujo, manchado, e uma barba de 3 dias. Podem surgir ocasiões em que, inevitavelmente, o vosso uniforme estará sujo e a vossa barba por fazer, mas então, todos os vossos homens terão esse aspecto, que em tais ocasiões é perfeitamente justificado. De fato, seria um erro que o oficial se mostrasse então asseado, os soldados pensariam que ele não cumpria o seu dever. Porém, logo que tenha passado essa ocasião, dai o exemplo de asseio pessoal. 103. Agora mencionarei a coragem. A coragem moral é tão necessária como a coragem mental, essa espécie de coragem moral que nos torna aptos para manter sem hesitação uma determinada espécie de ação que o nosso raciocínio indicou como a mais adequada, para assegurar os resultados desejados. Abre aspas, verificareis muitas vezes, especialmente na ação, que depois de ter dado as vossas ordens para que seja feita uma determinada coisa, vos sentireis assaltados de dívidas, encontrareis, ou pensareis encontrar outros meios melhores para alcançar o objetivo procurado. Sereis fortemente tentados a substituir por outras as ordens dadas. Mas não deveis fazer tal, enquanto não se tiver tornado manifestamente claro que as primeiras ordens eram de todo erradas, porque se o fizerdes, vos sentireis novamente assaltado de dúvidas quanto à eficiência das vossas segundas ordens. De cada vez que mudardes de decisão sem uma razão evidente, enfraqueceis a vossa autoridade e prejudicais a confiança dos vossos homens. Tende a coragem moral de manter as ordens dadas e fazer com que sejam efetuadas. A coragem moral exige ainda que assumais a responsabilidade dos vossos próprios atos. Se os vossos subordinados cumprirem fielmente as vossas ordens e se o movimento que dirigistes resultar num fracasso, o fracasso é vosso, e não deles. Se a medida tivesse sido bem sucedida, a honra vos pertenceria. Aceitai, pois, a censura, em caso de resultado desastroso.
Não procureis lançar a culpa a um subordinado, e fazer dele o bode expiatório, pois isso seria covardia. Além disso, precisareis de coragem moral para determinar a sorte dos que estão sob a vossa direção. Frequentemente recebereis pedidos de recomendação para promoções ou rebaixamentos de oficiais lei do triunfa comissionados ou não comissionados, sob o vosso comando imediato. Tende sempre presente no espírito a ideia da vossa integridade pessoal e a do vosso dever para com o vosso país. Não vos deixeis afastar de um estrito senso de justiça por sentimentos de amizade pessoal. Se o vosso segundo tenente for o vosso próprio irmão e julgardes incapaz de manter esse posto, afastai-o. Se não o fizerdes, da vossa falta de coragem pode resultar a perda de vidas valiosas. Se, por outro lado, for solicitada de vós uma informação acerca de um homem de quem não gostais, não deixeis de lhe fazer justiça, influenciado por qualquer motivo de versão pessoal. Lembrai-vos de que o vosso objetivo é o bem geral, e não a satisfação de caprichos pessoais. Estou certo de que possuís a coragem física. Não preciso dizer-vos quão necessária é ela. A coragem é mais do que bravura. A bravura é a intrepidez ausência do medo. Uma pessoa estúpida pode ser valente, porque não tem mentalidade capaz de calcular o perigo, não tem conhecimento bastante para ter medo. A coragem é, portanto, essa firmeza de espírito, essa espinha dorsal que, conquanto compreenda o perigo envolvido, prossegue com o seu empreendimento. A bravura é física, a coragem é mental e moral. Podeis sentir o corpo gelado, as mãos trêmulas, os joelhos vergando, sentir medo, em suma. Mas, se prosseguis mesmo assim, se a despeito da fraqueza física continuais a conduzir os vossos homens contra o inimigo, é que tendes. 104. Coragem. As manifestações físicas do medo desaparecerão. Podeis não experimentá-las mais de uma vez. Essa fraqueza é como o tremor que assalta o caçador, a primeira vez que atira num gimo. Não deveis, pois, ceder a ela. Há alguns anos, durante um curso sobre demolições, a classe a que eu pertencia manipulava dinamite. O instrutor disse então o seguinte: devo preveni-los de que é perigoso o uso desses explosivos, e devem ser cautelosos. Mas um homem só pode sofrer um acidente. Assim, eu vos previno agora. Se cederdes ao medo que indubitavelmente vos assaltará na primeira ação, se deixardes os vossos homens avançar, enquanto procurais um abrigo, numa cratera do solo, nunca mais tereis oportunidade para dirigir esses homens. Deveis ser muito sensatos, ao chamar os vossos homens para atos de coragem física ou de bravura. Nunca deveis pedir a um dos vossos soldados para empreender o que não seríeis capaz de empreender. Se o vosso senso comum vos diz que uma empresa é perigosa demais para vos aventurardes nela, pensai que o mesmo perigo existe também para o soldado. Sabeis que a vida de um simples soldado é tão preciosa como a vossa. Algumas vezes, pode acontecer que qualquer dos vossos homens deva ser exposto a um perigo que não podeis partilhar. Por exemplo, uma mensagem tem de ser levada através de uma zona varrida de fogo. Pedis voluntários. Se os vossos homens vos conhecem, e sabem que sois direito, nunca vos faltarão voluntários, pois eles saberão que pondes o vosso coração no trabalho, que dais ao vosso país o que tendes de melhor, que levaríeis vós mesmos a mensagem, se pudesseis. O vosso exemplo e entusiasmo os inspirarão.
E finalmente, se aspirais à liderança, urge que estudeis os vossos homens. Procurai conhecê-los a fundo. Alguns homens são inteiramente diferentes do que parecem exteriormente. Grande côté do êxito do general Robert E. Lee, como líder, pode ser atribuída à sua capacidade de psicólogo. Ele conhecia muitos dos seus oponentes, desde os dias de West Point, sabia como trabalhavam os seus cérebros, julgava que fariam certas coisas, sob determinadas circunstâncias. Em quase todos os casos podia prever os seus movimentos e impedir que os pusessem em prática. Nesta guerra não podeis conhecer de igual maneira os vossos oponentes. Mas conheceis os vossos homens. Podeis estudar cada um deles a ponto de determinar onde é que estão a sua força e a sua fraqueza, qual o homem que merece confiança até o último momento, e qual o que não inspira confiança. Conhecei os vossos homens, conhecei a vossa profissão, conhecei a vós mesmos. Aplique o leitor a si mesmo, ao seu negócio ou profissão, ao lugar onde trabalha, e há de ver como lhe servirá de guia. O discurso do Major Barr poderia ser dirigido a qualquer classe que recebe o diploma, numa escola superior poderia ser transformado em regulamento para todo. 105. Homem que se vê colocado em situação de liderança, seja qual for o seu negócio ou profissão. Um objetivo definido jamais passará de um mero desejo, se não nos tornarmos pessoas de iniciativa, e não prosseguirmos de maneira agressiva e persistente, até que o nosso propósito tenha sido alcançado. A diferença entre persistência e falta de persistência é a mesma que há entre desejar uma coisa e estar determinado a consegui-la. Para tornar-se uma pessoa de iniciativa, o leitor deve pois formar o hábito de seguir, de maneira agressiva e persistente, o seu objetivo principal definido, até consegui-lo, mesmo que para isso sejam necessários 20 anos. Não nos devemos enganar, nem pretender enganar-nos, acreditando que o nosso propósito na vida se materializará por si, sem que nada façamos para isso. Um dos mais importantes requisitos para a liderança é a força para tomar uma decisão rápida e firme. Os líderes são sempre homens de pronta decisão, mesmo em assuntos de mínima importância, ao passo que os sequazes nunca são pessoas decididas. O fato de saber que a maioria das pessoas não pode, nem chegará rapidamente a uma decisão, é de grande auxílio para um líder, que sabe o que quer, e estabeleceu um plano para alcançar o que quer. O líder não somente trabalha com um objetivo principal definido, como também tem um plano muito claro para conseguir tal objetivo. A lei da confiança em si mesmo se torna uma parte importante no material de trabalho do líder. A principal razão pela qual um sequaz nunca se decide, é a falta de confiança em si mesmo. Todos os líderes fazem uso da lei de um propósito definido, da lei da confiança em si mesmo e da lei da iniciativa e liderança. E, quando se trata de um verdadeiro líder, faz uso também da imaginação e do autocontrole, da personalidade agradável, da exatidão de pensamento, da concentração e da tolerância. Sem o emprego combinado de todas essas leis, ninguém se pode tornar um líder verdadeiro. A omissão de qualquer dessas leis abalará proporcionalmente o poder do líder. Um vendedor da La Salle Extension University procurou um dia um negociante de imóveis, numa pequena cidade do oeste americano, a fim de lhe propor a venda de um curso sobre comércio.
Quando o vendedor chegou ao escritório do freguês em perspectiva, encontrou um cavalheiro que escrevia uma carta à máquina. Pelo antigo sistema de 2 dedos, o vendedor se apresentou e passou a dizer o que desejava, descrevendo com detalhes o curso que pretendia vender. 106. O comerciante o ouviu com aparente interesse. Depois de esgotados os argumentos, o vendedor hesitou, esperando por um sim ou não do comprador em perspectiva, e, pensando que talvez não tivesse feito a descrição com um colorido bem vivo, voltou rapidamente aos méritos do curso, que tornou a oferecer. Nenhuma resposta obteve. Perguntou então: o senhor quer ou não o curso? Para lhe ser franco, respondeu afinal o outro, ainda não decide. Não havia a menor dúvida de que era sincero, pois, na verdade, tratava-se de uma dessas pessoas que vêem dificuldade para tomar uma decisão. Conhecedor inteligente da natureza humana, o vendedor levantou-se e apanhou o chapéu, pôs os livros na pasta, e dispôs-se a sair. Mas, voltando-se novamente, disse: vou tomar a liberdade de lhe dizer algumas coisas de que talvez o senhor não goste, mas que lhe serão de grande benefício. Passe os olhos pelo seu escritório. O chão está sujo, as paredes empoeiradas, a sua máquina de escrever dá a impressão de ter sido contemporânea da Arca de Noé, as suas calças estão surradas nos joelhos, o seu colarinho está sujo, o seu rosto por barbear, e nos seus olhos há algo que me diz que o senhor está derrotado. Continue assim, e fique maluco, se quiser, mas é por isso que estou tentando incutir-lhe algumas ideias que talvez lhe sejam úteis e aos que dependem do senhor. Posso ver, em imaginação, a casa onde mora. Várias crianças mal vestidas e talvez mal alimentadas, uma mãe de vestido velho, fora da moda, em cujos olhos se nota o mesmo sentimento de derrota que se lê nos seus. Entretanto, quando se casou, sua esposa lhe tinha afeição sincera, mas o senhor não correspondeu ao que ela esperava. Lembre-se por favor de que não estou falando com um futuro aluno do curso que ofereço, porque já agora não o venderia, ainda mesmo que me pagasse adiantado, porque o senhor não teria iniciativa suficiente para terminá-lo e eu não quero ter fracassos na nossa lista de alunos. Durante toda a sua vida, tem formado o hábito de fugir à responsabilidade de tomar decisões. Não se decide senão quando é forçado a isso. Se me tivesse dito que queria ou não o curso, eu teria simpatizado com o senhor, pois veria que foi a falta de meios que o levou a não comprá-lo. Mas não, o senhor confessou que não sabia se queria ou não. Atônito na sua cadeira, de queixo caído e olhos esbugalhados, o agente de móveis não fez a menor tentativa para responder a essas palavras agressivas. 107. Finalmente, o vendedor despediu-se e encaminhou-se para a porta. Depois de ter fechado a porta e saído, voltou novamente, e sorrindo, sentou-se diante do negociante de imóveis, que estava perplexo ante o que ocorrera, e explicou os motivos da sua conduta. Não o censuro caso tenha ficado magoado com as minhas palavras. Na verdade, tenho esperanças de o ter ofendido, mas agora deixe-me dizer-lhe, de homem para homem, que eu julgo um indivíduo inteligente e estou certo de que tem capacidade, mas adquiriu um hábito que o derrotou. Mas para tudo há remédio, exceto para a morte. O senhor pode estar temporariamente vencido, mas pode reerguer-se. E eu sou bastante esportista para lhe dar a mão e fazê-lo dar um salto, se é que aceita as minhas desculpas por tudo o que lhe disse.
Por mim, estou bem, no meu campo de atividades, mas nem sempre foi assim. Passei pelo que o senhor está passando agora, e venci, como o senhor irá vencer também, se seguir o meu conselho. Venha ou não comigo. 3 anos mais tarde, esse comerciante de imóveis tinha uma organização de 60 vendedores e era um dos mais prósperos negociantes desse ramo, na cidade de St. Louis. Esse comerciante de imóveis é hoje um líder no seu campo de atividade. Dirige os esforços de outros vendedores, ajudando-os a se tornarem mais eficientes. Essa mudança, na sua maneira de agir, transformou em êxito uma derrota temporária. Assim, agora, cada novo vendedor que vai trabalhar para ele é chamado ao seu escritório particular, antes de ser admitido, e ouve do chefe a história da sua transformação, textualmente, tal como se deu quando o vendedor da La Salle o entrevistou naquele escritório desarranjado de uma pequena cidade. Há 18 anos passados fiz a minha primeira viagem à pequena cidade de Lumberport. Naquela época os únicos meios de transporte de Plattsburgh, o centro mais próximo de Lumberport, eram a estrada de ferro Baltimore Ohio e uma linha interurbana de elétricos, chegando a 3 milhas da cidade. Essas 3 milhas tinham de ser feitas a pé. Ao chegar a Plattsburgh, soube que meu único trem para Lumberport já havia partido e eu não queria esperar até o outro dia. Assim, fiz a viagem em trem com intenção de caminhar as 3 milhas. No meio do caminho, porém, começou a chover e as 3 milhas tiveram de ser feitas através de uma lama amarelada. Quando cheguei a Lumberport tinha os sapatos e as calças inteiramente cobertos de lama, e a minha disposição de espírito não era das melhores. A primeira pessoa que encontrei na cidade foi V.L. Hornor, então caixa do banco local. Perguntei-lhe, num tom de voz um tanto elevado, por que motivo não dava um jeito para que a linha de tramways chegasse à cidade, a fim de que os seus amigos pudessem chegar a Lumberport sem necessidade de mergulhar na lama. 108. Viu um rio de margens elevadas, no extremo da cidade 7, perguntou-me ele. Respondi que sim, tinha visto. Pois bem, continuou ele, é esta a razão pela qual os elétricos não entram na cidade. Uma ponte custaria $100.000, o que representa uma quantia maior do que a companhia pretende gastar. Vimos tentando há mais de 10 anos a construção de uma linha que entre na cidade. Vem tentando, explodiu. E de que maneira tem tentado? Oferecemos tudo o que era possível, direito de passagem livre, desde a junção da linha até a cidade livre e uso das ruas, mas a ponte atrapalhou todos os cálculos. Eles não queriam gastar tal soma. Alegavam que não iriam empregar tanto dinheiro para tão pequeno lucro como teriam, tratando-se de 3 milhas apenas. Foi então que a filosofia da lei do triunfo veio em meu auxílio. Perguntei a Hornor se queria dar um passeio comigo até o rio, a fim de ver o local que tanto aborrecimento me catizara. Ele respondeu que o faria com prazer. Quando chegamos ao rio, comecei a tomar nota de tudo o que via. Observei que os trilhos da estrada de ferro em Baltimore Ohio passavam nas margens do rio, de ambos os lados, que a estrada de rodagem atravessava o rio numa pequena ponte de madeira que ficava a pequena distância da via férrea, que tinha ali os seus trilhos de desvio. Enquanto nos encontrávamos ali, um trem de carga bloqueou a passagem a vários grupos de pessoas que, de um lado e outro, esperavam uma oportunidade para atravessar. O trem bloqueou a passagem durante mais de 25 minutos.
Tendo em mente esse conjunto de circunstâncias, bastava um pouco de imaginação para ver que havia três partes interessadas na construção de uma ponte capaz de suportar o peso de um tramway. Era claro que a estrada de ferro Baltimore-Ohio tinha interesse na construção dessa ponte, que viria remover aquela estrada de rodagem de perto dos seus trilhos, evitando assim acidentes no cruzamento, para não falar na economia de tempo e de despesas decorrentes da interrupção do tráfego, para dar passagem aos transeuntes. Era evidente também que o Conselho Municipal se interessava pela construção da ponte, que viria elevar bastante o nível da estrada local, tornando-a mais útil ao público. E naturalmente também a companhia de tramways estava interessada na ponte, mas não queria financiar sozinha as despesas com a sua construção. Todos estes fatos me surgiram à mente, enquanto eu esperava a passagem de um trem de carga. Surgiu-me então no espírito um objetivo principal definido, bem como um plano definido para a sua consecução. No dia seguinte reuni uma comissão de cidadãos de Newport. Essa comissão era formada pelo prefeito, conselheiros municipais e algumas personalidades de destaque da cidade. Fomos pois à presença do superintendente da 109 Estrada de Ferro Baltimore-Ohio, em Grafton, e o convencemos de que valia a pena entrar com um terço do custo da ponte, para remover a estrada de rodagem dos trilhos da sua via férrea. Em seguida, fomos ao Conselho Municipal, que acolheu com entusiasmo a ideia de conseguir uma nova ponte pagando apenas um terço da sua construção. Prometeram pois pagar esse terço, conquanto que arranjássemos os outros dois. Fomos então procurar o presidente da companhia de tração elétrica, em Fairmont, que consentiu em entrar com um terço. 3 semanas depois era assinado o contrato, entrando cada parte com um terço do custo para a construção da ponte. 2 meses depois as obras estavam em andamento e ao fim de 3 meses os tramways chegavam à cidade. Esse incidente foi de grande significação para Newport, pois grande foi a melhoria verificada no seu sistema de transportes. Para mim teve também uma grande importância, pois serviu para que eu ficasse conhecido como o indivíduo que conseguia arranjar as coisas. Dessa transação resultaram para mim duas vantagens definidas. O diretor da companhia de tramways convidou-me para o cargo de seu secretário e foi por esse meio que, mais tarde, consegui o lugar de diretor de publicidade da La Salle Extension University. Newport era e ainda é uma pequena cidade situada a grande distância de Chicago, mas a fama da iniciativa e liderança se espalha rapidamente. Nessa transação combinaram-se 4 das 15 leis do triunfo, a saber: objetivo principal definido, confiança em si mesmo, imaginação, iniciativa e liderança. A lei de produzir mais trabalho do que aquele que é pago entrou também aí, pois na verdade nada me era oferecido e eu não esperava nenhuma paga. Talvez seja proveitoso para o leitor chamar aqui a sua atenção para o papel que a imaginação desempenhou nessa transação. Durante 10 anos a população de Newport trabalhou em vão para conseguir uma linha de tramways na sua cidade. Mas não se deve concluir daí que a cidade não tivesse homens capazes, pois isso seria um erro. Na verdade, havia em Newport muitos homens de capacidade, mas cometiam o erro que todos nós cometemos, isto é, tentar resolver um problema por um único meio, quando havia de fato 3 fontes de que poderiam dispor. $100.000 eram uma quantia excessiva para que uma companhia pudesse despender na construção de uma ponte, porém quando o custo foi distribuído entre 3 partes interessadas, a quantia que cada qual teria de despender se tornou razoável.
Poder-se-ia perguntar, por que motivo nenhum dos homens da localidade pensou nessa solução? Em primeiro lugar, estavam todos tão interessados no problema que não podiam ter dele uma perspectiva, uma visão clara que teria sugerido tal solução. Este também. 110. Erro comum, e que os grandes líderes evitam. Em seguida, os cidadãos de Umberport nunca haviam coordenado os seus esforços ou trabalhado como um grupo organizado, com o único objetivo de encontrar um meio de conseguir a instalação de uma linha de tramways na cidade. Esse outro erro comumente cometido em todos os campos de atividade, deixar de trabalhar em uníssono, num espírito de inteira cooperação. Eu, que era um estranho, tive menos dificuldades para conseguir ação cooperativa do que qualquer um dos cidadãos de Umberport. Muitas vezes, nas pequenas comunidades, há um espírito de egoísmo ou vaidade que leva cada indivíduo a pensar que as suas ideias devem prevalecer. É parte importante da responsabilidade do líder induzir as pessoas a subordinar as suas ideias e interesses ao bem da coletividade, e isso se aplica tanto aos assuntos cívicos, como aos comerciais, sociais, políticos, financeiros ou industriais. O triunfo, seja qual for a concepção que se possa ter sobre o termo, é quase sempre uma questão da habilidade para conseguir que os outros subordinem a sua individualidade e sigam um líder. O líder que tem personalidade e imaginação para induzir sequazes a aceitar seus planos e a realizá-los fielmente é sempre um líder eficiente. Iniciativa é a força que impele o líder para a frente, mas a imaginação é o espírito que o guia, que lhe diz o caminho a tomar. Talvez uma das mais importantes vantagens da imaginação seja essa que torna possível separar qualquer problema nas suas partes componentes, e reuni-las em combinações mais favoráveis. O esforço organizado dirigido de acordo com um plano concebido com o auxílio da imaginação, guiado por um objetivo principal definido, e incentivado pela iniciativa e pela confiança em si mesmo. Estas quatro leis se combinam numa só e se tornam uma força nas mãos do líder. Sem o seu auxílio efetivo, a liderança é impossível. Quando a aurora da inteligência se espalhar sobre o horizonte do progresso humano e a ignorância e a superstição tiverem deixado as suas últimas pegadas na areia do tempo, será anotado no último capítulo deste livro que registra os crimes dos homens, que o seu pecado mais grave foi a intolerância. A intolerância mais cruel nasce dos preconceitos religiosos, raciais e econômicos, e das diferenças de opinião. Por quanto tempo nós, os pobres mortais, viveremos ainda sem compreender que é procura procurar destruir um ou outro, unicamente por diferença de crenças religiosas e tendências raciais? Nossa vida na Terra é apenas um breve momento. Como a luz de uma vela, ardemos e brilhamos por um instante, e logo em seguida nos extinguimos. Por que não podemos aprender a viver esse momento de maneira que, ao chegar a caravana da morte, anunciando que a visita está finda, possamos dobrar as nossas tendas e partir para o grande mistério, sem medo e sem temor? Espero não encontrar judeus nem pagãos, católicos nem protestantes, alemães, ingleses ou franceses, quando atravessar a barreira para o outro lado. Espero encontrar lá. 111. Apenas almas irmãs, sem distinção de credo, raça, ou cor. Quero então ter terminado a luta contra a intolerância, a fim de descansar em paz por toda a eternidade. A intolerância acorrenta o homem com os grilhões da ignorância e cobre-lhe os olhos com as vendas do medo e da superstição, fecha o livro da ciência e escreve na sua capa, não o tornes a abrir. Ser tolerante não é um dever, e sim um privilégio.
Ao ler esse trecho, lembre-se o leitor de que semear a intolerância é a única função de muitos homens. Todas as guerras e greves, bem como as outras formas de sofrimento humano, trazem proveito para alguns. Se isso não fosse verdade, não existiriam as guerras, as greves e outras formas de hostilidade. Assim, quando sentirmos que estamos próximos de combater alguém, lembremo-nos de que é muito mais proveitoso dar um aperto de mão, vibrante, sincero, que não deixará esqueletos expostos ao sol. O amor é o único clarão que resplandece na noite escura da vida. É a estrela matutina e vespertina. Brilha sobre o berço de um recém-nascido, espalha os seus raios sobre a tranquilidade do túmulo. É o criador da arte, inspirador do poeta, do patriota e do filósofo. É o ar e a luz de todos os corações, o construtor de todos os lares, é quem ateia a chama da afeição em todos os corações. Foi o primeiro sonho de mortalidade. O amor enche o mundo de harmonia, pois a música é a sua voz. O amor é mágico, é o pó de R encantado que transforma em alegria coisas sem valor, que faz heróis com argila comum. É o perfume dessa maravilhosa flor o coração e sem essa divina chama, esse sublime enlevo, somos menos do que os irracionais, porém, com ela, a terra se torna um céu e nós nos tornamos deuses. Ingersoll. Cultivemos pois o amor do próximo e nunca desejamos travar com os nossos irmãos um combate inútil. O amor faz de cada homem o guarda de seu irmão. O amor é realmente a luz do céu, centelha daquele fogo imortal de que os anjos partilham graças a para erguer da terra os nossos desejos. A devoção eleva nossa mente, as o próprio céu desce no amor, sentimento nascido de Deus para fazer desaparecer todos os pensamentos maus, um raio emanado daquele que formou o todo, uma glória que circunda a alma. A necessidade de uma nova espécie de liderança. A longa depressão econômica que teve início em 1929 aproveitou a América como uma lição de moral 4 e a livrou de uma multidão de males e preparou o terreno para um novo grupo de condutores e uma nova espécie de liderança. O tipo de liderança que a América se vangloriava de possuir antes da depressão faltou ao povo, na sua hora de maior emergência. Em nenhum campo de esforços, pode-se dizer, essa crise focalizou um líder verdadeiro, um homem possuidor das qualidades essenciais que constituem a liderança. Tais qualidades são aqui enumeradas como um guia, para os que aspiram a ser líderes no futuro. 112. As 20 qualidades essenciais para os líderes. Os homens sem fibra não terão parte na liderança do futuro. Terão sido suplantados, por não terem mostrado as qualidades de um verdadeiro líder, numa época em que todo o país sentia os horrores da crise resultante de uma direção ineficiente. Os líderes do futuro têm de possuir as seguintes qualidades. 1. Domínio completo dos 6 medos básicos da humanidade. 2. Tendência para subordinar os interesses pessoais ao bem dos seus adeptos. 3. Unidade de propósito, representada por um programa definido de direção que se harmonize com as necessidades da época. 4. Compreensão e aplicação do princípio do Mastermind por meio do qual o poder é alcançado mediante a coordenação de esforços, num espírito de perfeita harmonia. 5. Confiança em si mesmo, na sua mais alta forma. 6. Habilidade para tomar decisões rápidas e mantê-las com firmeza. 7. Imaginação suficiente para prever as necessidades da época e criar planos para sua solução.
8. Iniciativa, na sua forma mais profunda. 9. Entusiasmo e habilidade para transmiti-lo. 10. Autocontrole, na sua mais elevada forma. 11. Boa vontade para dar mais trabalho do que o que é pago. 12. Uma personalidade agradável e magnética. 13. Capacidade de pensar com exatidão. 14. Capacidade de cooperar com os outros num espírito de harmonia. 15. Persistência para concentrar pensamentos e esforços sobre uma determinada missão, até vê-la realizada. 16. Capacidade para tirar proveito dos erros e fracassos. 17. Tolerância na sua forma mais elevada. 18. Temperança, em todas as suas formas. 19. Honestidade de intenção e de ato. 113. 20. Estrita aderência à regra de ouro, como base de relações com os outros. Sábio é o aspirante à liderança que no futuro, compreenda desde cedo que nenhuma empresa ou profissão alcançará êxito, se for conduzida sem a consciência de que os dirigentes e os dirigidos são sócios e, como tal, têm direito a partilhar dos mesmos benefícios e lucros. Os negócios que terão êxito, no futuro, são aqueles que forem dirigidos de acordo com uma política cooperativa, e os chefes se considerarão então antes como servidores do público do que como indivíduos com o privilégio de explorar o povo para proveito próprio. Os políticos do futuro se tornarão servos da Constituição, não somente em teoria, mas na prática. A autoridade que não reconhecer essa necessidade e se queixar, será imediatamente afastada. Os privilégios desaparecerão. No futuro, o governo será conduzido numa base de negócio e os empregados públicos darão um dia de trabalho pelo salário correspondente, como se faz em qualquer estabelecimento comercial. Além disso, os funcionários serão escolhidos antes de acordo com o seu mérito do que pelas recomendações de políticos. Lição 6ª. Imaginação. Querer é poder. Ato do intelecto construtivo, para agrupar o material do conhecimento e das ideias em sistemas novos, originais e racionais, faculdade construtora ou criadora, abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica ou ética. O poder de representação da mente, a formação das ideias mentais, ou representação mental dos objetos ou ideias, particularmente dos objetos do sentido de percepção e do raciocínio matemático, e também a reprodução e combinação habitualmente com modificações mais ou menos irracionais, ou anormais das imagens ou ideias de memória, ou fatos evocados da experiência. A imaginação tem sido chamada de poder criador da alma, mas isso é um tanto abstrato e profundo, do ponto de vista deste curso de leitura, que é empregado pelo leitor apenas como um meio de conseguir vantagens materiais ou financeiras. Da mesma forma que o carvalho nasce do germe que existe na semente, e o pássaro se desenvolve do germe que dorme o ovo, assim também as nossas realizações nascem de planos organizados que criamos na imaginação. 114. Primeiro vem o pensamento, em seguida sua organização em ideias e planos, e, finalmente, a transformação desses planos em realidade. O começo, como vemos, está na imaginação. A imaginação tanto é interpretativa como criadora. Pode examinar fatos, conceitos e ideias, e pode formar com eles novas combinações e planos.
Através da sua capacidade interpretativa, a imaginação tem uma força que geralmente não lhe é atribuída, o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento, postas em movimento por forças exteriores, do mesmo modo que o aparelho de rádio capta as vibrações do som. O princípio por meio do qual funciona esta capacidade interpretativa da imaginação chama-se telepatia, isto é, a comunicação do pensamento de um cérebro a outro, em grandes ou curtas distâncias, sem o auxílio de instrumentos físicos ou mecânicos, da maneira explicada na introdução deste curso. A telepatia é um fator importante para o leitor que se prepara para fazer um uso efetivo da imaginação, porque esta capacidade telepática da imaginação está sempre captando ondas e vibrações de pensamento de toda a espécie. Os chamados estalos ou inspirações, que levam o indivíduo a formar uma opinião ou tomar uma decisão no decorrer de um ato que não está em harmonia com a lógica e a razão, são usualmente o resultado de ondas de pensamentos registradas na imaginação. Os modernos aparelhos de rádio vieram demonstrar que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todas as espécies de ondas sonoras estão constantemente correndo no espaço com a velocidade de relâmpagos. Basta compreender o rádio moderno para compreender também o princípio da telepatia. Tão bem estabelecido foi esse princípio, por meio das pesquisas psicológicas, que possuímos fartas provas de que duas mentes, que se acham adequadamente sintonizadas e em harmonia podem enviar e receber pensamentos a longas distâncias, sem o auxílio de qualquer instrumento mecânico. Raramente acontece que duas mentes se harmonizem tão bem, a ponto de registrar, dessa maneira, correntes ininterruptas de pensamentos, mas há evidências suficientes para estabelecer o fato de que já têm sido captadas partes do pensamento organizado. O princípio da telepatia e a lei da atração explicam muitos fracassos. Se a mente tem tendência para atrair do éter as vibrações de pensamento que se harmonizam com os pensamentos dominantes de outra mente, podemos facilmente compreender por que razão uma mente negativa, que mergulha no fracasso e não possui a força vitalizadora da confiança em si mesma, deixa de atrair uma mente positiva dominada por ideias de triunfo. Compreendemos a importância da imaginação quando refletimos que é a única coisa do mundo sobre a qual temos único controle absoluto e agudo, o. Podemos ser privados da riqueza, dos bens maioria e defraudados por todos os meios, mas nenhum homem nos poderá impedir de controlar e usar a nossa imaginação como melhor nos aprouver. O poema mais inspirado que já se escreveu algum dia foi composto por Leigh-Hunt, no tempo em que se encontrava num cárcere da Inglaterra, para onde fora injustamente enviado, era virtude das suas avançadas opiniões políticas. Esse poema, intitulado Abou Ben 115 Aden, é transcrito aqui por ensinar que uma das maiores coisas que um homem pode realizar, na imaginação, é perdoar aos que cometeram uma injustiça para com ele. A maior dificuldade que o mundo atual enfrenta é a falta de compreensão do poder da imaginação, pois se conhecêssemos essa grande força poderíamos usá-la como uma arma com a qual seriam eliminadas a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição, e isso poderia ser feito no decurso de uma geração apenas. É contrema essa urna afirmativa mais que verdadeira, e ninguém melhor que nós compreende quão inútil seria se o princípio sobre o qual é fundada não fosse explicado nos termos mais práticos, e que são usados todos os dias. Assim sendo, passemos a descrever o seu significado. Abou Ben-Aderne, que a sua tribo aumente, despertou uma noite de profundo sonho de paz, e viu a luz do luar que entrava no quarto, tornando-o magnífico como um lírio desabrochado, um anjo que escrevia no livro de ouro.
A grande paz que Ben Aden sentia o tornou ousado, e ele falou a visão: que escreves tu és? O anjo ergueu a cabeça e com um olhar de doçura e concórdia respondeu, abre aspas, escreve os nomes dos que amam o Senhor. É o meu nome um deles? Perguntou Abou. Nausão, respondeu o anjo. Abou falou mais baixo, mas ainda alegremente, rogo-te então, anota o meu nome, como o de alguém que ama os seus semelhantes. O anjo escreveu. Desapareceu. A noite seguinte, voltou ainda, com uma grande luz, e mostrou os nomes dos que Deus abençoara. Entre esses nomes era o de Ben Aden o primeiro. Muitas vezes ternos ouvido fala em psicologia da multidão, que nada mais é que unir a ideia forte e dominadora criada, na mente de uma ou mais pessoas, por meio do princípio da telepatia. Tão forte é o poder da psicologia da multidão que dois homens lutando no meio da rua muitas vezes provocam o início de uma contenda entre os assistentes, sem que os mesmos saibam sequer por que ou com quem estão lutando. No dia do armistício, em 1918, tive provas abundantes para demonstrar a realidade do princípio da telepatia, em escala tal como jamais o mundo presenciara. Lembro-me perfeitamente da impressão que me cansou aquele dia memorável. Tão forte foi essa impressão que acordei às 3 horas da madrugada como se alguém me sacudisse com violência. Sentei-me na cama e senti que alguma coisa de extraordinário havia acontecido, e tão estranho e irresistível foi o efeito de tal sensação que me levantei, vesti-me e saí pelas ruas de Chicago, onde deparei com milhares de outras pessoas que haviam sentido a mesma impressão. Todos perguntavam que teria acontecido. Acontecera o seguinte: milhões de homens tinham recebido instruções para cessar fogo e a sua alegria conjunta pusera em movimento uma onda de pensamento que se alastrou por todo o mundo e se fez sentir em todos os cérebros normais, capazes de registrar uma tal onda. Talvez nunca, na história do mundo, tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa, da mesma maneira, ao mesmo tempo. Por uma vez, na história, todas as pessoas sentiram alguma coisa em comum, e o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia da multidão, que se alastrou por todo o mundo. Acerca dessa afirmativa será útil lembrar o que já foi dito sobre o mastermind, formado por meio da harmonia de pensamento de duas ou mais pessoas. 116. Não está longe o tempo, que nem operários nem empregadores tolerarão um resmungão típico num local de trabalho, visto que o seu estado de espírito se registra nas mentes dos outros, dando em resultado suspeitas, desconfianças e falta de harmonia. Apliquemos o princípio em sentido inverso. Ponha-se num grupo de operários uma pessoa de mentalidade positiva, do tipo otimista, que se empenha em semear harmonia no local em que trabalha, e a sua influência se refletirá em todos os seus companheiros. Se cada empreendimento é a projeção da sombra de um homem, conforme declarou Emerson, é claro que o homem deve refletir confiança, entusiasmo sadio e harmonia, para que estas qualidades possam, por sua vez, ser refletidas em todos os que auxiliam no seu trabalho. É preciso ter em mente que nada há de novo sob o sol. A vida humana pode ser comparada a um grande calidoscópio ante qual as cenas, fatos e substâncias materiais estão sempre mudando e se transformando, e tudo o que podemos fazer é tomar esses fatos e substâncias e dispô-los em novas combinações. O processo por meio do qual isso é feito chama-se imaginação. Como primeiro exemplo do poder da imaginação nas realizações comerciais dos nossos dias, apresentaremos Clarence Saunders, que organizou o sistema Piggly Wiggly para as mercearias. Saunders era empregado num modesto armazém retalhista.
um dia esperava na fila, com uma bandeja na mão, aguardando a sua vez de receber o almoço numa cafeteria. Até então, nunca demonstrara ter qualquer habilidade especial, mas enquanto permanecia naquela fileira de gente que esperava, passou-se na sua mente algo que pôs a sua imaginação a trabalhar. Assim, com o auxílio da imaginação, transformou o sistema que via naquela cafeteria e, sem nada criar de novo e apenas empregando de nova maneira uma antiga ideia, estabeleceu-o numa mercearia. Num instante, o plano de Clarence Saunders estendeu-se numa cadeia de mercearias. Estava criado o sistema Piggly Wiggly, de caixeiro de mercearia, ganhando $20 por semana. Saunders passou a ser o proprietário multimilionário de uma cadeia de mercearias, onde, nessa transação, vemos o mais leve indício de um fator que não possa ser realizado também por nós. Analisemos a transação, enfrentando-a com as lições anteriores, e veremos como o Clarence Saunders formou um propósito definido. Apoiou esse propósito com uma autoconfiança suficiente para o levar a tomar a iniciativa de transformá-lo numa realidade. Sua imaginação foi a OFI, na qual os três fatores, propósito definido, confiança em si mesmo e iniciativa, foram reunidos e preparados para o ímpeto do primeiro passo a dar, na organização do plano Piggly Wiggly. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidade. 117. Inventando a lâmpada elétrica, Edison não fez mais do que juntar dois princípios antigos e bem conhecidos e associá-los em nova combinação. Edison, bem como todas as pessoas entendidas em assuntos de eletricidade, sabia que a luz podia ser reproduzida pelo aquecimento de um pequeno fio, com eletricidade, mas a dificuldade era realizar isso sem queimar o arame, dividindo em duas partes. Nas sub-experiências e pesquisas, Edison empregou arame-fios de toda a espécie, esperando encontrar alguma substância que pudesse suportar o tremendo calor ao qual tinha de ser submetida antes de se produzir a luz. Sua invenção estava meio realizada, mas não teve NHN valor prático enquanto ele não conseguiu o elo que faltava e que supriria a outra metade. Depois de 1000 experiências e muitas combinações de ideias antigas, na imaginação Edison encontrou finalmente o elo que faltava. Nos seus estudos de física aprendera, como todos os outros estudantes dessa matéria, que não pode haver combustão sem a presença do oxigênio. Naturalmente, sabia que a dificuldade com que lutava estava na falta de um método por meio do qual fosse possível controlar o calor. Quando lhe ocorreu que não podia haver combustão onde não havia oxigênio, Edison colocou o pequeno fio da sua lâmpada elétrica dentro de um globo de vidro, excluiu todo o oxigênio, e eis que a poderosa luz incandescente era uma realidade. Todos os dias, ao anoitecer, basta calcar um pequeno botão na parede e eis a nossa casa iluminada. Essa realização teria deixado atônitos os povos, há 4 gerações. Entretanto, não há nela mistério algum. Graças à imaginação de Edison, ao apertar esse botão na parede não fazemos mais do que juntar dois princípios que sempre existiram desde o começo do mundo. Todos os que conheceram intimamente Andrew Carnegie sabem que ele não possuía nenhuma habilidade fora do comum, exceto num sentido, a sua capacidade para selecionar os homens que podiam cooperar, e cooperariam, num espírito de harmonia, para a realização dos seus desejos. Mas, de que habilidade adicional não necessitaria para a acumulação dos seus milhões de dólares? Qualquer homem que compreenda o princípio do esforço organizado, como Carnegie compreendeu, e que conheça bastante os homens para ter facilidade em selecionar exatamente os tipos de que precisa, para a execução diurna dada missão, pode realizar tudo o que Carnegie realizou. Andrew Carnegie foi um homem de imaginação.
Primeiro, criou um objetivo principal definido e, em seguida, cercou-se de homens que possuíam a instrução, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse propósito em realidade. Carnegie nem sempre criou os seus próprios planos para alcançar um propósito definido. Tratava primeiro de saber o que queria, e, depois, procurava os homens capazes de criar os planos por meio dos quais podia realizar o seu intento. Isso não era apenas imaginação, era gênio, na sua mais elevada forma. Mas é preciso esclarecer que os homens como Andrew Carnegie não são os únicos capazes de fazer uso prático da imaginação. Esse grande poder está à disposição tanto dos homens que se iniciaram num negócio ou profissão como também dos que já venceram. 118. Certa manhã, o carro particular de Charles M. Schwab parou à frente das indústrias Bethlehem Steel, de sua propriedade. Schwab saltou do automóvel e foi recebido por um jovem estenógrafo, que lhe disse ter vindo porque desejava que todos os telegramas e cartas que seu chefe precisasse enviar fossem expedidos prontamente. Ninguém lhe dissera que devia estar a postos, mas ele era dotado de imaginação suficiente para compreender que fazendo assim em nada prejudicaria as suas possibilidades de melhoria. Desde aquele dia, o rapaz ficou indicado para promoção, pois fizera algo que dezenas de outros empregados da Bethlehem poderiam ter feito, mas não fizeram. Hoje, ele é diretor de uma das principais firmas de produtos farmacêuticos que se conhecem e tem tudo o que o mundo pode proporcionar. Há alguns anos recebi uma carta de um rapaz que acabava de se diplomar numa escola do Corsil e desejava um emprego no meu escritório. Nessa carta, vinha inclusa uma nota de $10, nova, que parecia nunca ter sido dobrada. O teor da carta era o seguinte: tendo recebido recentemente o diploma de contador, numa das nossas principais escolas de comércio, venho pedir-lhe uma colocação no seu escritório, pois compreendo o valor que representa, para um rapaz no início da carreira comercial, o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como o senhor. Se a nota que meto aqui junto for suficiente para compensar o tempo que o senhor perderá dando-me instruções para a primeira semana de trabalho, rogo-lhe que aceite, trabalharei o primeiro mês gratuitamente, e estabelecerá em seguida o meu salário, de acordo com a minha capacidade de trabalho. Desejo esse emprego como jamais desejei coisa alguma, em toda a vida, e estou disposto a fazer o que for possível para obtê-lo. Muito cordialmente, etc. Esse rapaz conseguiu uma chance no meu escritório. A sua imaginação lhe deu a oportunidade que pretendia e, antes de terminado o primeiro mês de trabalho, o presidente do UR na grande companhia de seguros de vida, que tivera em esse método incidente, fez dele o seu secretário particular, com excelente salário. Hoje, ele é diretor de uma das maiores companhias de seguros do mundo. Há alguns um jovem escreveu a Thomas A. Edison, pedindo-lhe um emprego. Por uma razão qualquer, Edison não respondeu. Isso não desanimou o rapaz, o qual estava certo de que não somente receberia a resposta de Edison como também, o que é mais importante, conseguiria a colocação desejada. Morava muito distante de West Orange, New Jersey, onde estão localizadas as indústrias Edison, e Udo tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem. Mas tinha imaginação. Foi a West Orange, num carro de carga, conseguiu ser recebido pelo inventor, contou o seu caso, pessoalmente, e obteve o lugar que procurava. Fazendo uso da imaginação, Barnes viu a vantagem que obteria aproximando-se de um homem como Edison. Viu que isso lhe daria uma oportunidade para estudar Edison e, ao
119. Mesmo tempo, o poria em contato com os amigos deste último, que se contavam entre as pessoas mais influentes do mundo. Theodore Roosevelt gravou o seu nome para sempre, nos anais do tempo, com um simples ato, durante a sua passagem pela presidência dos Estados Unidos, e depois que o mundo tiver esquecido tudo o que ele fez, como presidente, uma realização, pelo menos, o fará passar à história como um homem de imaginação. Foi ele quem iniciou a construção do Canal de Panamá. Todos os presidentes dos Estados Unidos, desde Washington até Roosevelt, podiam ter iniciado e terminado a obra, mas para empreendimento de tamanha envergadura era preciso não somente imaginação como também coragem ousada. Roosevelt tinha imaginação e coragem, e hoje o canal é uma realidade. Aos 40 anos, idade em que a maioria das pessoas começa a pensar que é tarde demais para tentar algo de novo, James J. Hill era um simples telegrafista, cotou o salário de $30 por mês. Não tinha capital, não possuía amigos influentes que tivessem dinheiro, mas tinha uma coisa mais poderosa do que amigos e capital: era dotado de imaginação. Com os olhos de seu espírito viu um grande sistema ferroviário que penetraria o noroeste, ainda inculto, e uniria os oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vívida foi a sua imaginação que conseguiu fazer com que outros vissem a vantagem de um tal sistema. Mas, o resto da história é hoje do domínio público. O Orchard Highway System de Hill tornou-se uma realidade primeiro na sua imaginação. A estrada de ferro foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira, tal como todas as estradas de ferro do mundo, e esses materiais foram conseguidos com o capilé arranjado da mesma maneira que o capital de todas as vias férreas. Mas para encontrar o verdadeiro motivo do triunfo de James Hill precisamos volver àquela pequena estação telegráfica onde ele trabalhava ganhando $30 por mês e aí descobrir todos os pensamentos que ele organizou na imaginação. Se a nossa imaginação é o espelho da nossa alma, temos então o direito de ficar diante desse espelho e ver-nos como bem entendermos. Temos o direito de ver refletidas no espelho mágico a propriedade que pretendemos possuir, a fábrica que aspiramos dirigir, o banco que almejamos presidir, a situação que desejamos desfrutar na vida. Nossa imaginação nos pertence. Façamos, pois, uso dela. Quanto mais a empregarmos, com mais eficiência ela nos servirá. Na extremidade oriental da grande ponte de Brooklyn, em Nova York, vive um pobre velho que ali a sua tonda de sapateiro remendão. Quando os engenheiros começaram a enterrar estacas e a marcar o lugar onde seria construída a grande ponte, o pobre homem balançou a cabeça, dizendo: não é possível fazer isso. Agora, da sua pequena tenda, ele olha e balança ainda a cabeça, perguntando a si mesmo: como foi que eles fizeram isso? 120. Viu a ponte erguer-se diante dos seus olhos, mas falta-lhe a imaginação para analisar o que via. O engenheiro que planejou a obra viu-a como uma realidade, quando não se remover ainda uma única pá de terra para cavar os alicerces. A ponte se tornou uma realidade na sua imaginação, porque ele fez uso dela, para realizar novas combinações com ideias antigas. Acredito que os pensamentos são coisas, que são dotados de corpo, que respiram e têm asas, e nós os transmitimos para encher o mundo com bons ou maus resultados, que o que chamamos de nosso pensamento secreto chega rápido ao ponto mais remoto da Terra, deixando bênçãos ou maldições, como trilhas por onde andasse. Construímos nosso futuro, pensamento a pensamento, para o bem e para o mal. Pensamento é apenas um outro nome que se dá ao destino. Escolhe então o teu destino, e espera, pois o amor atrai amor e o ódio atrai ódio.
No domínio da química, é possível misturar dois ou mais ingredientes em tais proporções que o simples fato de misturá-los dá a cada um deles uma tremenda quantidade de energia que sozinhos eles não possuem. É com trema igualmente possível misturar certos ingredientes químicos em proporções tais que todos os ingredientes da combinação venham a assumir uma natureza inteiramente diversa, como no caso de H2O, que é uma mistura de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e produz a água. Uma tonelada de minério de ferro vale relativamente pouco. Acrescente-se porém carvão, manganês, enxofre, fósforo, em proporções adequadas, e ter-se-á transformado tudo em aço, cujo valor é muito maior. Acrescentem-se ainda outras substâncias, em proporções justas, inclusive um pouco de trabalho especializado, e a mesma tonelada de aço se transforma cm molas de relógio, que valem uma pequena fortuna. Mas, em todos esses processos de transformação, o ingrediente de maior valor é o que não tem forma material, isto é, a imaginação. Vemos uma grande pilha de tijolos, pedras, cimento, madeira, pregos e vidros. Esse amontoado de coisas é até desagradável à vista, porém, misture-se tudo isso e mais a imaginação de um arquiteto, acrescente-se o trabalho de operários hábeis, teremos uma residência maravilhosa, digna de um rei. Do outro lado da rua em que fica o meu escritório, há uma pequena tipografia que mal dá para a subsistência do seu proprietário e do empregado. Menos de 12 quarteirões além, está situada uma das melhores tipografias do mundo, moderníssima, cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e ganha cada vez mais dinheiro. Há 22 anos passados, esses dois impressores eram sócios. O proprietário da grande impressora teve a feliz ideia de se associar a um homem que tinha imaginação. Esse homem de imaginação é um redator de anúncios e fornece à impressora de que é sócio mais trabalho do que ela pode dar conta, simplesmente analisando os negócios dos seus fregueses, criando anúncios atraentes e característicos, e suprindo o material impresso necessário para esse trabalho especial. Essa casa recebe preços elevadíssimos pelos trabalhos que imprime, pois imaginação e produtos de imprensa são coisas que nem sempre andam juntas. 121